Olá, muito bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa bem assim. Na edição desta terça-feira, nós vamos falar sobre um projeto de extensão da Universidade Federal de Alagoas que foi premiado no maior evento de comunicação daqui do Brasil. Já vocês vão saber mais, tá? Nós também vamos falar sobre procrastinação. Se você é dessas pessoas que procrastinam, que ficam ali, ó, só adiando, né, aquelas tarefinhas que você precisa fazer, se chega aqui que a gente também vai bater um papo, tá, sobre esse assunto. Também ainda, pessoal, nós vamos falar sobre capacitismo e implantes dentários. Muita coisa boa, hoje bem assim, tá cheio de informação e é claro, a gente conta com você, tá? Não sai daí, porque nós estamos começando o nosso programa agora. Bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Obrigada pela sua companhia, pela sua presença. Você que está aí nos acompanhando pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com, né, que também transmite toda a nossa programação. Ou quem sabe ainda pelo nosso aplicativo TV Mar, tá? Que através dele você consegue nos assistir de qualquer lugar de onde você estiver. Basta ter ele instalado aí no seu celular ou no seu tablet. Lembrando ainda que nós estamos presentes também lá nas redes sociais, tá? Então pode conferir os nossos perfis no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Twitter. Tem muito conteúdo legal por lá que a gente pode interagir bastante. Vamos lá começar o nosso dia de hoje, porque é o seguinte, o projeto de extensão Memoráveis Alagoas da Universidade Federal daqui do estado foi premiado no maior evento brasileiro de comunicação, a Expocom, que ocorreu no último dia 5, de forma totalmente online, né, por conta da pandemia. E a gente vai conversar agora muito mais sobre esse assunto com a coordenadora do projeto, professora Mércia Pimentel. Muito bom dia, professora. Seja muito bem-vinda aqui ao Bem Assim. Bom dia, Mara. Bom dia a todos e a todas que nos assistem. Obrigada pela sua participação. Estamos à disposição para falar sobre o projeto e sobre essa premiação. Vamos lá, então, começar a falar. Obrigada pela sua participação, tá, professora? Eu vou começar explicando, então, o que é o Memoráveis Alagoas. Explica pra gente. Bom, o Memoráveis Alagoas é um projeto de extensão da Universidade Federal de Alagoas que atua em rede com a plataforma Inumeráveis, que é uma plataforma que homenageia as vítimas da Covid-19, mas não as vítimas que se recuperaram, as vítimas fatais, aquelas que não conseguiram se recuperar. Então, a gente faz textos tributos e também epitáfios, vídeos, e agora a gente está com a ideia de criar um podcast para homenagear essas pessoas e também dar um acalento, um abraço às famílias que não tiveram a oportunidade de se despedir dos seus entes queridos. E onde é que esse conteúdo está sendo publicado? Quem é que está produzindo ele? São os estudantes de comunicação? Sim, atualmente nós temos 22 integrantes, entre eles estudantes de jornalismo, temos 2 profissionais de relações públicas também como voluntários e eu como coordenadora. Então, assim, nós atuamos de modo colaborativo. Temos grupos de trabalho, temos um grupo de apuração, um de entrevista e redação, outro de divulgação e outro de criação de vídeos homenagens. E vocês podem consultar, visualizar esses vídeos e ter mais homenagens nas redes sociais do projeto. Nós temos endereço, né? Nós temos links no Instagram, no Facebook, no Twitter e agora, como eu falei para vocês, a gente está na produção de um podcast que é a grande novidade do projeto, um podcast com os textos tributos e também com material jornalístico com o intuito de sensibilizar a imprensa e a sociedade alagoana em relação às mortes, né? Para a gente não ficar nessa coisa dos números, né? Essa coisa fria. A gente tenta se aproximar um pouco da família para tentar perceber delas, saber delas, dessas famílias, quem eram as pessoas, quem foram essas pessoas, para eternizar mesmo e materializar na memória coletiva das pessoas a importância dessas que se foram. Então, nós temos essas plataformas de divulgação e também tem a plataforma nacional, como eu falei, do Inumeráveis, que é o www.inumeráveis.com.br, e aí vocês podem consultar. As redes sociais do Memoráveis Alagoas, vocês podem consultar pelo @memoráveisal.
É muito importante nessa iniciativa. Às vezes a gente costuma, né, professora, assim, apenas ver as vítimas de Covid daqui do Brasil e do mundo como números, né, como a professora Mércia muito bem falou, só que são pessoas, às vezes a gente esquece disso, né? São pessoas, têm nomes, têm famílias e deixaram muita saudade, né, para essas pessoas. Eu falei logo no começo da entrevista, né, que o projeto ele foi premiado no maior evento de comunicação daqui do Brasil, que foi o Expocom. Qual que foi a sensação, hein, professora, de ter esse reconhecimento? Na verdade, a Intercom, né, que é a Sociedade Brasileira de Estudos da Comunicação, foi quem promoveu esse evento, e os alunos foram os grandes premiados, porque é um prêmio estudantil. Então, assim, para a gente é um grande reconhecimento do trabalho que esses alunos vêm desenvolvendo. Como eu disse, eles trabalham colaborativamente. Nós dividimos em grupos de trabalho, mas eles estão sempre dialogando, conversando e nos dando feedback também. Então, nosso trabalho como coordenação é realmente de orientar. Então, como eu disse, assim, é um projeto que foi realmente contemplado, mas que também a universidade abraça e se sente feliz com esse resultado. Na verdade, o Memoráveis, ele ganhou a etapa Nordeste e nós estamos competindo nacionalmente. Então, provavelmente em outubro, salvo engano, vai ter a etapa nacional e a gente espera também ser contemplado. Se não, também a gente já fica feliz com esse resultado porque já demonstra um grande reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo alunado. Então, outras premiações aí, né, podem vir. A gente já fica aqui na torcida, porque que projeto, assim, legal, importante, além, né, claro, também de dar nome a essas vítimas, creio eu que também contribui, na minha opinião, professora, para a formação desses alunos, né? Com certeza eles serão jornalistas muito mais humanos, que prezam de fato pelas histórias e que estão aprendendo isso, infelizmente, né, nesse período de pandemia, enfim, com tantas perdas, mas que, de uma certa forma, tem colaborado também para a formação deles, né? Sim, esse projeto ele visa humanizar os relatos, né? Porque assim, como eu disse, geralmente, isso logo no início da pandemia, os números que saíam sobre Covid eram números frios que não mostravam as vítimas. Então, com a plataforma Inumeráveis e depois o Memoráveis que se juntou à plataforma, fez com que houvesse esse trabalho de sensibilização, tanto da imprensa como da academia, né, dos estudantes que estão lá trabalhando nesse sentido de humanizar esses relatos, de sensibilizar com a história do outro. Inclusive, nós temos uma abordagem que é uma abordagem afetiva, respeitosa, sempre entendendo que as pessoas estão em luto e se elas não quiserem falar, a gente respeita, esperando sempre o momento do outro. Então, a gente faz esse trabalho, né? Os estudantes, eles ouvem os familiares, eles contam as histórias, né? Os familiares e os estudantes, eles fazem o que a gente chama de texto tributo, que é aquele texto sensível, que parece muito com a crônica, não é? E não é aquele texto objetivo que se prende ao real, sabe? A gente tenta realmente contar a história, mostrando como aquela pessoa contribuiu, né? Para os seus mais próximos, para aqueles que não a conheciam também, que de algum modo a contribuição fica. Então, a gente procura também não falar sobre momentos tristes da vida dessa pessoa, sobre conotação religiosa ou preconceitos, a gente procura não tratar desses assuntos. Sim. É sempre ressaltando os aspectos mais importantes da vida daquela pessoa que se foi. Então, é sim uma grande contribuição para os estudantes que estão nesse processo de apuração também, procurando os contatos dos familiares, escrevendo os textos tributos e também trabalhando na divulgação. Então, eles saem da universidade com esse projeto de extensão que dá para eles esse trabalho de formação humana e formação crítica também, porque a gente está sempre refletindo sobre o momento atual, esse momento pandêmico e como o nosso governo, né, o Brasil lida com isso, porque a gente escreve as histórias, mas escreve dentro de um contexto. Tanto que a gente nem pensou em renovar, só foi renovado o projeto, porque já tem 1 ano, porque a pandemia continuou. Né? Se não houvesse essa continuidade, se os números estivessem controlados, se não houvesse um número maior de casos, a gente teria findado. Então, como eu disse, é uma formação humana e ao mesmo tempo crítica, refletindo sobre a realidade do país.
Sim. E professora, né, caso alguém aqui esteja nos assistindo, tenha se interessado pelo projeto, talvez até mesmo queira compartilhar a história de alguém, de algum familiar ou de algum conhecido, como é que pode fazer para enviar esse conteúdo? Então, pode entrar em contato pelo 82-9954-6033, é um número de WhatsApp disponibilizado para quem quiser nos contatar. Pode entrar também pelas redes sociais, @memoráveisal, que a gente conta a história apenas dos alagoanos, né? Em outros estados tem também grupos que fazem esse contato, né, com os familiares, porque assim, eu destaco isso porque a gente recebe também contatos de pessoas de outros estados, Sim. que às vezes, né, estão a passeio e são acometidas, né, por uma notícia ruim e acabam nos procurando. Então a gente só conta as histórias dos alagoanos, por isso Memoráveis AL. E assim, quem quiser entrar em contato conosco, a gente vai sim abraçar de modo virtual e dar realmente esse acalento. E a gente também, quando não consegue esses contatos direto, a gente faz realmente esse trabalho de apuração, procurando as famílias e querendo saber se elas se interessam em contar as histórias dos seus entes queridos. Que coisa linda, né? Infelizmente, nesse momento tão triste que a gente está passando, ainda existem iniciativas, né, que nos fazem aí relembrar um pouquinho de humanidade, de empatia. Parabéns, professora, por ser a coordenadora desse projeto. Estendo os meus parabéns a todos os outros participantes, aos colaboradores, né, aos estudantes. Com certeza isso tem ajudado muito vocês, meninos e meninas, né, na formação de vocês enquanto jornalistas. Com certeza, vocês, quando estiverem formados, estarão muito bem preparados para o mercado de trabalho, para contar histórias, que essa que é a nossa grande função nesse mundo. Obrigada mais uma vez, tá, professora? Eu vou até reforçar aqui para o pessoal. Memoráveis AL lá no Instagram, você pode conferir muito mais sobre esse conteúdo, pegar outras informações e também outros contatos. Professora Mércia, obrigada mais uma vez. Bom dia. Mara, muito obrigada pela oportunidade. Eu gostaria de encerrar a entrevista com uma frase que é o grande mote do projeto, que diz o seguinte: não há quem goste de ser número, gente merece existir enquanto prosa. E a gente está aqui para contar essas histórias em prosa. Obrigada pela oportunidade. Obrigada também, eu que agradeço. Muito lindo. Parabéns mais uma vez, tá? Tchau, tchau. Bom dia. Tchau. Obrigada. Enfim, né? Em um momento triste a gente encontra iniciativas que trazem acalento, que trazem esperança na humanidade. Vamos agora para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente está de volta. Não sai daí.